ouviu falar da Adidas Special? Lançada em 2014 sob o comando de Gary Aspiden, ela é uma linha criada para quem é fã de verdade da marca das três listras, com diversas referências a modelos obscuros dos arquivos dela. A coleção de Primavera-Verão 2025 já chegou por aqui e é dela que eu vou falar para vocês hoje. Você já ouviu falar da Adidas Special? Lançada em 2014 sob o comando de Gary Aspiden, ela é uma linha criada para quem é fã de verdade da marca das três listras, com diversas referências a modelos ou várias outras características bem obscuras dos arquivos dela. A coleção de Primavera-Verão 2025 já chegou por aqui e é dela que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje. Caso você não me conheça, eu sou o Guilherme, eu faço parte do time do Sneakers BR e aqui é só um dos lugares onde a gente fala sobre cultura sneaker, sobre os tênis e as suas histórias. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar seu like e também comentar o que você achou, porque tudo isso nos ajuda bastante a alcançar cada vez mais pessoas. E não esquece também que o Sneakers BR está presente em várias outras redes sociais. Então fica de olho no nosso Instagram, nosso Twitter, até nosso grupo no Telegram, que nesses lugares você vai ficar por dentro ainda mais de tudo que acontece na cultura sneaker. Voltando a falar do que interessa aqui, especial, algumas pessoas chamam de special, é definitivamente algo para poucas pessoas. E quando eu digo isso, eu não digo por causa do preço de um par de tênis ou de roupa dessa linha ou de uma suposta distribuição extra limitada dos produtos, mas sim pelo nicho a qual ela se direciona. O Gary Aspiden, o cara que eu citei agora há pouquinho, é uma daquelas pessoas que se aprofunda com força na história da marca das três listras, ou melhor, da marca em onde ele trabalha, né, faz bastante tempo. E os frutos do seu trabalho e da sua equipe são sempre bastante interessantes porque causam essa imersão em um universo muitas vezes desconhecido pela maioria das pessoas. Depois de celebrar 10 anos de Special no ano passado, em 2024, com várias parcerias e projetos especiais, chegou a hora de virar a página e voltar a revirar as gavetas da Adidas por conta própria. Então temos aqui TRX Smash, Handball Cup, Pampanga, Failsworth, tem também o Roy Lee e o Aspiden ou a Aspiden, que foram os modelos que surgiram aqui nessa entrega e cada um deles conta uma história bem diferente da outra. Dá para dizer que o TRX ou TRX é um dos modelos mais conhecidos, uma vez que ele não é novidade e sempre aparece entre os lançamentos da Adidas, mesmo fora dessa linha aqui. E eu digo isso porque pelo menos desde o final da década de 70 ele já é conhecido. Porém, é claro que para ele fazer parte dessa coleção, ele conta com várias alterações. Uma delas é a base do cabedal, então essa parte mais perfuradinha aqui, que é feita de mesh, o que originou o nome do modelo, TRX Mesh, e a sua entressola aqui, amarela, também é diferente dos modelos convencionais que a gente viu no decorrer dos anos, mas ela ainda lembra bastante a que a gente consegue ver nos anúncios de época do modelo, do TRX convencional. Além disso, a gente vê também que a color escolhida, essa combinação de azul e amarela, é uma fórmula clássica e que aparece aqui como uma forma de reforçar toda essa história do modelo. Então acho que a gente pode falar do uso, né, do mesh na base, das listras em couro liso aqui, então as listras amarelas serrilhadas nas duas laterais em amarelo, né, como eu falei, e os painéis superiores em Nubuck ou camurça. Na parte aqui do toe box, lateral e painel traseiro é Nubuck, na parte de cima um couro liso amarelo, assim como nas listras, e na região aqui dos cadarços temos uma camurça. É uma camurça ou é um feltro? É uma camurça aparentemente azul. Então tem uma leve diferença tonal por causa da diferença de materiais, mas o design como um todo é aquele clássico para quem gosta dos tênis de corrida ali da década de 70. A língua tem aquela textura bem tradicional que a gente já viu em muitos tênis clássicos da Adidas, com um padrão que é meio entrelaçado, lembra um pouco aquela palha, com algumas coisas, enfim, que mistura um pouquinho dessa herança como um todo. Ele vem com aquele chaveirinho de couro de Adidas Special, então aqui dá para você tirar do tênis e pendurar numa chave, colocar na sua coleção ou até manter preso ao tênis. E na parte de baixo
uma sola bem dentada, com travas, né, com cravos bem sobressalentes, assim, bem texturizados, dá pra ver, parece quase uma chuteira ou uma sapatilha de corrida, né, na época mesmo. Então é um tênis bem interessante para quem gosta aí dos retro runners dessa geração e numa execução bem caprichada, materiais muito bons. E como essa é uma coleção de primavera-verão, porque considera as próximas, né, a atual e a próxima estação lá do hemisfério norte, é um tênis que ele conta com cores mais vibrantes e a aplicação do mesh para tornar o tênis um pouco mais respirável, né? Ele não conta com cadarços extra, pelo que eu tô vendo, então ele vem apenas com a opção de cadarço em algodão azul. Depois dele, dá para falar desse cara aqui, que compartilha um pouquinho da história e dos ingredientes que a gente vê no TRX. E eu tô falando do Handball Cup, que é uma linhagem também muito conhecida. Hoje, o membro mais conhecido da família é o Handball Special, ou apenas Special, e dá para ver que o DNA é bem compartilhado com esse tênis aqui, né? Então, aquela coisa meio de samba, de gazelle, do Special, que é basicamente esse T-toe, né? Esse design aqui do toe box e algumas outras coisas. Então, o design carrega esses ingredientes famosos e um outro que não é tanto do design como um todo, e sim das cores, que é o uso do azul, branco e vermelho, que a gente também já viu, por exemplo, no SL72 e tudo mais. Quando a gente compara com os tênis que ficaram mais famosos durante essa tendência dos tênis que eu comentei, como o Samba, o Gazelle, Gazelle Indoor e tudo mais, esse aqui você vê que ele tem algumas alterações que é bem padrão ali dessa linha especial. Então, além da utilização desse painel extra na parte de trás em couro liso, o próprio toe box, o próprio T-toe, né? Essa biqueira em forma de T, dá para ver que ela é remodelada e ela fica um pouco mais fina, né? Então ela é assimétrica, mas dá para ver que nas duas laterais ela é bem mais rente ao solado do que nos outros tênis, que ela acaba subindo um pouco mais, mas sempre mantendo esse padrão que forma um T, né? Tem aqui a base do T e as duas hastes, uma para cada lado. O material também é bem parecido com o TRX e segue a fórmula também antiga de camurça, nubuck e couro liso. Materiais muito bons, sempre muito caprichados, aí escolhidos a dedo pelo Gary Aspiden e sua equipe, e diferente do primeiro tênis que eu mostrei, esse aqui vem com cadarço azul de algodão, mas também acompanha uma versão branca, então para ficar um pouco mais combinando com as listras, com a língua que também é texturizada como do outro tênis, e do painel branco que está presente na parte de trás e por dentro no forro, certo? Assim como o TRX, esse aqui também conta com o chaveirinho, e acho que todos os outros também que eu vou mostrar vão ter esse detalhe, esse quase um brinde aí especial que bastante gente gosta. Agora, o terceiro tênis da coleção que eu vou falar é de um nome um tanto peculiar, né? E ele nos leva para Pampanga, ou melhor, para ele mesmo, que é o Pampanga. E bom, para você que nunca ouviu falar dessa palavra, Pampanga fica lá nas Filipinas. E também foi de lá que veio o tênis que inspirou esse daqui. O Gary Aspiden, ele conseguiu um par do Adidas Squire, que possui um design simples e bem característico ali também da década de 1970. E era um tênis que foi fabricado sob licença lá nas Filipinas. Então foi uma distribuição bem local e é um design que não necessariamente foi visto exatamente com aquelas características em outros lugares. E apesar dessa construção um tanto simples e sem nada de muito especial, o Gary achou que valia a pena investir meio que numa remodelagem do Pampanga, ou melhor, do Squire, né, do tênis que originou esse aqui. Então, aqui ele pegou os elementos mais tradicionais desse design, que, como eu falei, lembra bastante os tênis do começo da década de 70, que eram utilizados para corrida. Então, aquele biquinho bem mais curto, que não chega a formar um T aqui em camurça, uma base de nylon, servindo justamente para receber as listras de couro liso que aparecem aqui. O mesmo material do bico, você vê aonde são passados os cadarços, e também no painel traseiro preto, enquanto de cima é de couro liso, assim como o forro.
A entressola ela é de EVA, então não conta com nenhuma grande tecnologia, assim como a grande maioria dos tênis dessa linha, e ela também foi remodelada. Então Gary Aspiden, com a ajuda de impressora 3D e algumas outras coisas que estão disponíveis lá na Adidas, ele conseguiu chegar a um novo solado que se enquadrava, que se encaixava melhor naquele tênis resgatado lá das Filipinas. Então ele ajustou proporções, materiais, e o resultado é bem legal para quem gosta de um tênis simples aí para o dia a dia e numa colorway também simples, em preto, branco e uma leve camadinha de cinza aqui na entressola, certo? Assim como esse tênis também acompanha cadarço extra. Vem com branco passado e, se você quiser, dá para colocar um cadarço preto para deixar tudo mais num blackout aqui, mais elegante e mais discreto. O próximo da fila é esse cara aqui, que é o Failsworth. Se você acompanhar mais ou menos o trabalho da Spezial, tem várias coleções onde a gente vê tênis que carregam elementos dos chamados leisure shoes, uma categoria de calçados usados em momentos de lazer nas décadas passadas, quando os sapatos sociais ainda eram os mais comuns nas ruas ali no dia a dia. Então todo mundo usava os sapatos que hoje a gente usa só em ocasiões especiais, a maioria das pessoas, e os leisure shoes eram esses tênis para um lazer, para praticar algum esporte, dar um rolê de barco e tudo mais. Como essa coleção de 2025 de primavera-verão não tem nenhum leisure shoe, a Adidas Spezial, Gary Aspiden, resolveu fazer o Failsworth, que é uma mistura do Adidas Barbados com o Adidas Universal SL, e ele chega para ocupar esse lugar, com um design um pouco mais sério, mais sóbrio, e que agrega ao visual desse tênis aqui os tons de bege e marrom dos leisure shoes. Então um cabedal praticamente todo em nubuck bege, com listras de couro liso e painel traseiro também em bege, e o solado com uma borracha natural um pouco mais escura do que o convencional. E esses detalhes mais escuros a gente vê também, por exemplo, na língua, que carrega uma etiqueta com o nome do tênis e da coleção, e na palmilha, que também ela tem uma camada de couro. Então tem o logotipo de Adidas Spezial com uma camadinha de couro. Acho que um outro detalhe que eu posso falar desse tênis aqui e que está presente em todos os outros da coleção é que todos eles têm aqui, ó, na parte interna, uma data. E essa data, ela não foi explicada exatamente a que se refere cada uma, porque cada uma é de um dia completamente diferente. Essa, por exemplo, 10/12 de 71, e depois tem um número 54. Nos tênis que eu já falei, ó, por exemplo, no TRX tem 19/6 de 22 e depois tem 02. No Pampanga temos 29/3 de 69 e depois tem o número 56. Enfim, você fez uma pesquisa, você tem um palpite? Deixa aqui nos comentários e fala o que você acha que se refere cada uma dessas numerações aqui. Mas voltando para o Failsworth, ele é esse tênis um pouco mais caprichado, com um pouco mais de detalhes mais levemente luxuosos, e ele, assim como o primeiro que eu mostrei, não possui cadarço extra. Mas, assim como os outros, tem etiquetinha aqui, chaveirinho de couro para você que gosta disso, tá bom? E bom, vamos pro próximo, e ele novamente nos faz vasculhar um pouquinho as histórias, né? Eu tô falando desse tênis aqui que é o Roy Lee, não sei exatamente como que se fala, e é um tênis que também traz traços bem familiares para quem acompanha o trabalho da Adidas. Algumas vezes, nas temporadas passadas, a gente viu um tal de Wally nas coleções Spezial. E aqui o cabedal é o mesmo, mas o solado, que geralmente no Wally é o mesmo dos Adidas Samba convencionais, ele foi substituído aqui por um solado que foi utilizado algumas temporadas nos Gazelle da linha Spezial. Então eles têm essa característica bem peculiar de ter a parte de cima lisa e a parte de baixa bem mais texturizada, vamos dizer assim, né? Dá pra ver que a lateral é bem diferente, lembra até uma sola crepe, um pouco essa textura, parece meio que quebrada, como se tivesse pegado vários pedaços de borrachas diferentes. Então aqui a lateral tem essa diferença na textura, enquanto a parte de baixo é uma padronagem, né, meio que de chevron, de zigue-zague, que é bastante utilizada pela marca em vários outros tênis. Novamente um cabedal muito caprichado, todo em nubuck, exceto pelas listras,
painel traseiro e forro interno, que é tudo em couro liso. De resto, notebook de excelente qualidade, aquele que você quase dá uma penteadinha, muito bom toque, tá presente também na língua. E é isso. Gostou do cadarço verde? Deixa o cadarço verde. Se não gostou, tem uma opção também off-white para combinar mais com as listras e os outros detalhes mais clarinhos. Tênis bastante legal aí para quem gosta de clássicos. E bom, por último, mas não menos importante, eu diria talvez que até mais importante do que os outros, temos um dos tênis mais especiais dessa coleção. E como eu falei lá no começo, especial não é sobre quantidades super limitadas, preços altos, hype, artistas super famosos usando e tudo mais. Apesar de que os irmãos Gallagher do Oasis gostam bastante. Isso tudo fica ainda mais explícito nesse cara aqui, que é o Adidas Aspiden, ou A-Aspiden. No decorrer desse vídeo, eu falei bastante do Gary Aspiden, e então você já deve imaginar que esse modelo aqui tem uma ligação ainda mais direta com ele. O tal do A-Aspiden, que batiza esse tênis aqui, é o pai do Gary. Um cara bem esforçado, um homem da classe trabalhadora que passou mais de 50 anos na mesma fábrica trabalhando, só que nesse meio tempo ele também conseguiu trabalhar outras coisas. Isso tudo ajudou que o filho dele conseguisse também se dedicar aos estudos e chegar onde ele chegou. Dentro das suas limitações, como um homem da classe trabalhadora, de alguém que não tinha muitos privilégios, o finado Sr. Aspiden, ele tinha uma escrita muito boa. E foi isso que levou ele a meio que assinar esse tênis. Ele é uma mistura dos Adidas Las Palmas e Havaí, e é claro que muita gente vai dizer que ele é só mais uma cópia ou mais um tênis igualzinho o Stan Smith. De certa forma, quem fala isso não está muito errado, uma vez que a principal inspiração desse tênis vem dos tênis de tênis dos anos 70. Então, os tênis utilizados no esporte, tênis, né, na época. E é isso que conecta tudo que eu falei sobre esse modelo até agora. Como tem várias silhuetas feitas para o tênis que naquela época foram criadas e batizadas com o nome de algum atleta, o Gary achou que seria uma boa ideia homenagear o seu pai, que morreu há poucos anos, nesse tênis aqui. Já que o A-Aspiden, o A-Aspiden, não sei qual que é o primeiro nome do Gary, ele tinha uma assinatura que era digna de estampar a lateral de um tênis, assim como naquela época faziam os atletas. Então, um tênis com um couro muito bom, muito macio para quem gosta desse visual bem clássico, de couro liso, um couro levemente granulado, todo couro, não tem nada de camurça, não tem nada de notebook, ou melhor, aqui esse painel de trás que lembra um pouquinho mais um notebook, esse painel superior aqui, mas uma diferença muito sutil, o restante tudo branco. Aqui nas laterais, as listras furadinhas, né, que foram popularizadas pelo Stan Smith, mas também estão presentes em vários tênis da marca e alguns tênis da linha especial como um todo. Acho que uma das características legais está aqui na língua. Dá para ver que as laterais da língua são de couro, com algumas perfuraçõezinhas, enquanto a parte central é de nylon, então traz também um conforto, uma respirabilidade diferente, acho que é um detalhe bem bacana. Aqui, o logotipo escrito Adidas, o trevo e a assinatura do passaporte do pai do Gary Aspiden e alguns outros detalhezinhos que tornam ele diferentes do que seria apenas mais um Stan Smith ou mais um Las Palmas, mais qualquer outro tênis que carrega um pouquinho dessa herança visual. É isso que eu tinha para falar. Esses aqui são 6 tênis dessa coleção de primavera-verão ou Spring Summer 2025 de Adidas especial. Isso me faz lembrar que tem um detalhe que também está presente em todos os tênis, que é, aqui temos uma etiquetinha que também mostra que os tênis pertencem a essa coleção de 2025. Então tem aqui Spring, acho que são 3 línguas diferentes falando, né, que é de primavera 25. Então daqui uns anos quem tiver um desses tênis vai conseguir olhar dentro e falar quando que eles foram lançados. 6 tênis, todos já disponíveis através do site e aplicativo da Adidas, todos eles com muita história. Eu não consegui ver o valor de cada um, mas como eu disse, especial nunca é sobre valores exorbitantes e tudo mais. Então, se o tênis carrega a sigla SP
ZL, pode ter certeza que é um produto que carrega muita história, a herança da marca das Três Listras e muita coisa que envolve sentimento e várias outras paradas. E se você é uma das pessoas que gosta disso tudo, você sabe que você está no lugar certo, que é o Sneakers BR, porque a gente entende bastante disso. E para você ficar por dentro, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like, deixar seu comentário e nos acompanhar em todas as outras redes ou lá no nosso site, sneakersbr.com, porque a gente está quase que diariamente contando histórias e falando para vocês dos tênis que estão ou não disponíveis aqui no Brasil, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de voltar aqui em breve, porque eu vou ficar te esperando aqui. Então, até a próxima, tchau!